Olá, tudo bem? Está começando mais um programa ao vivo live Wesley Conversa, todos os dias aqui às 18 horas, com convidados incríveis, entrevistas incríveis e você sempre aí crescendo. Oi, Gouveia, culturalmente. Hoje o programa tá maravilhoso, uma convidada incrível, queridíssima, talentosíssima. A rainha aí dos teatros musicais, do teatro, da TV. Maravilhosa. Se eu fosse você, não pedia. Olha a Helena também. Fica aí porque o programa tá bom. Ela já tá chegando, que eu sei que ela já tá chegando. Eu sei que ela já tá chegando. E vai ser um programa incrível, Antunes. Seja bem-vindo. Crisinha Santos. Vocês vão ver que entrevista gostosa hoje, que bate-papo gostoso. Oi, Thiago, tudo bem? A minha convidada do dia já está chegando. É bom que ela vai chegar com a sala já cheia para nos contar tudo sobre sua carreira, sobre teatro, TV, musical, shows. E ela é linda, né, gente? Ela é maravilhosa, maravilhosa. Vocês não vão... Deixa eu ver. Olá, tenho visto seus programas, você é top. Obrigado, obrigado, Helena. E ela já chegou. Ela já chegou. Vamos lá, vamos convidá-la. O programa de hoje, espetacular, Live Wesley Conversa, recebe essa atriz, cantora, bailarina, Oiê! artista linda, né? Linda, Renata Hit. Só que eu não tô vendo ela. Agora eu tô. Vendo? Tudo bem, Linda? Olá, Wesley. Tudo e você, graças a Deus. Boa noite. Olha, seja muito bem-vinda. De início, eu já te agradeço pela generosidade, pelo seu tempo, para fazer com que a gente te conheça um pouco mais e vai ser incrível. Obrigada pelo convite. Ó, eu acho... Deixa eu ver aqui se é essa minha internet aqui, porque a gente, nessa quarentena... Voltou? Tá. Tá. Eu acho que pode ser a minha, tá? Porque outra Não, vez já aconteceu. mas é a minha também, é a de todos nós, meu amor, porque É nessa muita live, quarentena né? É é muita muita live. live. Meu amor, quem conhece o programa já sabe que eu começo perguntando, e a pergunta é: Renatinha Hit, no meio artístico, no mundo artístico, a pessoa pode ser talentosa como for, mas a beleza conta, porque você é gata, você é linda. Obrigada. Essa é a pergunta, se a beleza conta? É, ela conta até aonde? Até a página 20, assim como eu acho que todos é uma característica, assim como a inteligência, assim como dedicação, assim como ética. Então eu acho que ela por si só não garante uma carreira no mundo artístico, assim como a ética por si só não garante, o talento por si só não garante, a inteligência. Então ela faz parte de um combo que quanto Ela mais complementa. exatamente. É como se ela fosse uma das ferramentas que a gente pode utilizar no trato com a outra pessoa, né? Então, inclusive, às vezes ela chega a atrapalhar. E aí você tem que dispor, você tem que estar muito disposto a lidar com isso, quando ela já me atrapalhou em alguns momentos, e abrir mão disso, porque, olhando para mim, óbvio, eu sou uma pessoa vaidosa, mas eu tenho que estar disposta a abrir mão da vaidade por um personagem. E faz parte. E Renatinha, essa foi uma das melhores respostas que eu já ouvi de um artista sobre a questão da beleza. Juro por Deus, uma das melhores. E porque você colocou a beleza como uma das apenas das características que todas as pessoas têm que ter várias características para encontrar o seu lugar no espaço de trabalho. E é exatamente isso. Você Sim. foi perfeita. E como você disse, às vezes tem características que nos atrapalham em determinados trabalhos. A beleza, às vezes, atrapalha em um determinado trabalho. E às vezes ajuda, porque, por exemplo, a gente está falando de arte na TV.
arte no teatro, a arte visual. Uhum. E essa a questão da beleza, claro que mais ajuda do que atrapalha. Não posso negar que mais ajuda do que atrapalha. Mas ela, assim como depende do momento. Eu já perdi papéis por ser considerada bonita para o papel, eles não conseguiam enxergar, quebrar essa imagem estética. Mas ela mais ajuda do que atrapalha. Eu acho que na vida, principalmente o tipo de vida que a gente leva aqui no mundo ocidental, que é uma característica muito conceituada, as pessoas, então ele mais ajuda do que atrapalha, mas tem os dois lados da moeda sempre. Quando que a Renatinha Ritt começou a pensar em virar artista? Ou não teve um pensar muito cedo? Foi consequência? Então, eu lembro, eu com 5 anos de idade, tendo conversas sérias com meu pai já falando, Rê, você tem certeza que você quer ser atriz? É uma carreira difícil? Eu falava, sim, papai, não, tenho certeza que é isso que eu quero. 5 anos? 5 anos de idade. E apesar disso, eu sempre. Porque o que acontece? Eu tinha um bisavô que era cineasta, né? O meu bisavô tá na IMDb, Felipe Ritt, de Campinas. Ele foi um dos pioneiros do cinema no Brasil. Tava no Então, sangue. pulou gerações, mais ninguém na família, mas aquilo tava. Eu lembro, eu cheguei a conhecê-lo. E eu lembro que eu ficava encantada quando era dia de ir na casa do vô Felipe. Porque ele era uma pessoa mágica, encantadora, né? Então, aquilo já estava em mim. Eu cheguei a cursar faculdade de arquitetura, 2 semanas, que não era de artes, mas que de alguma maneira está envolvida. Então, eu sempre pendi para esse lado. Na época da adolescência, eu passei a infância e a adolescência inteira me preparando, fazendo aula de canto, de dança. Eu continuava exercendo, fazendo teatro amador, mas eu sempre tentei fugir, até que chegou a hora do momento de vestibular, escolher a faculdade, e eu passei ao mesmo tempo na faculdade de arquitetura e no curso de teatro. Eu teria que optar por um dos dois, e eu, obviamente, optei pelo teatro. Meu Deus, e eu acho esse depoimento fantástico, porque muitos dos jovens que assistem depoimentos como esse, nesse momento, inclusive, né, de fazer Enem, de fazer não sei o quê, tem essa dúvida. Eu tenho uma Uhum. irmã, caçula, inclusive, que acabou de passar por isso, linda como você, modelo, bailarina, cantora, não sei o quê, e optou pelo direito. E E claro que tem a tem uma ver, pressão. E tem a ver muito com a É. vocação da pessoa. Vocação não tem a ver com talento, né? São coisas diferentes. Eu tenho uma grande amiga que é muito talentosa, mas ela não tinha vocação para a carreira de ator. Os momentos em que a gente está na entre-safra, os momentos de espera, isso para ela não compensava. Então, eu acho que não tem certo e errado. Ninguém tem que, mesmo uma pessoa muito talentosa, às vezes tem mais vocação para outra carreira. E aí tem a ver com cada um, né? Com a sua dedicação, com o quanto você aguenta, porque é uma carreira que tem uma média de provações maior do que outras carreiras, porque a gente está sempre tendo que provar, né? Nunca descansa. É diferente É difícil. de você entrar num grande escritório de advocacia e começar a construir uma carreira. Então a gente está sempre ali, ó. Você, É, como músico, mas você, sabe. mas você começou ali a pensar, então dançava, já fazia balé, fazia aula de canto, Uhum, que você já falou, fazia o teatro ali. uhum. Onde que você se enxergava como artista, sinceramente, lá atrás, não depois, lá atrás? Era dentro, em cima de um teatro, de um palco de teatro musical, que era mais raro, agora que está tendo explosões de teatro Uhum. musical. Era dentro de uma TV, numa novela, era Então, onde? musical pra mim, não o teatro musical, os filmes musicais da era Que clássica. te abriu. Exatamente, o que que acontecia? Por esse link com o cinema na minha casa, eu sempre gostei de cinema. Eu era uma criança que eu fugia da cama de madrugada. E em casa a gente só tinha uma televisão, né? Não tinha, eu não tenho até hoje, eu não gosto de televisão no quarto, mas na época não tinha esse costume, a gente tinha uma televisão na sala. E eu, com 7 anos, eu fugia para assistir Corujão. Então eu via que não tava ninguém Olha, eu acordado. também. E os concertos da meia-noite, que tinham concertos de Sim, balé. sim, tudo. Eu ficava encantada. Eu lembro de No No, os clássicos, No No Nanette, Hi Lily, os clássicos de teatro musical. Então, para mim, o lugar idealizado seria o cinema musical. Aí eu descobri na adolescência
E é muito engraçado, já no final da adolescência que eu fui descobrir a existência do teatro musical. As pessoas sempre achavam que, assim, eu fui fazer, inclusive, aula com um maestro super renomado, super amador, assim, eu tava começando. E aí eu lembro que ele perguntou pra mim, aí, o que que você vai cantar? Qual princesa da Disney? E aí eu, não conheço. Ele, você não tem repertório Disney? Eu, não. O que que você canta? Eu, Chicago. Ele, tá, não, outra. Cabaré. Porque eram as referências que eu tinha de filme. E era esse repertório, mas ele falava, não, peraí, vem a princesa da Disney que quer cantar isso, e aí não tem o repertório. E a pessoa que não tem o perfil, porque a gente trabalha com perfil, que não tem o perfil quer insistir na princesa Disney. Então, pra mim, sempre foi passando por esse lugar, mais do cinema do que do teatro musical. Eu vim descobrir depois, e fiquei apaixonada. E aí você vai amadurecendo cada vez mais, porque se você escuta, já começa a ter, assim, inspirações, vamos dizer, do mundo adulto, né? Do artístico, você começa realmente, isso talvez aquele maestro possa ter pensado nesse sentido. Mas isso te fez dar um upgrade para você já entrar na carreira com uma maturidade musical e de conhecimento e cultural muito maior. É porque eu entrei primeiro para estudar teatro mesmo. Eu estudei a escola regular, foram 2 anos e meio estudando teatro, para depois eu começar a fazer audição para os musicais. Então, para mim, eu sempre falo que eu vou pelo lugar da atuação. E na escola de teatro, eu tive um mestre maravilhoso, que é o Reinaldo Sanches, que hoje é meu parceiro, maestro, que sempre enxergou um pacote. E a gente sempre usou muita música brasileira, assim. Eu canto no meu show, que ele fez a direção musical, uma música chamada Tem Francesa no Morro, do Assis Valente, que é de 1932. Então, é um repertório que as pessoas de teatro musical geralmente não conhecem. E eu venho por esse lugar mais da revista, do teatro de criação. Eu sou apaixonada, eu faço lindamente feliz as grandes reproduções da Broadway, mas aonde eu me sinto, assim, extremamente realizada é com a criação. Olha, com algo que é novo, né? Com algo que é original, vamos dizer assim, né? Exatamente, exatamente. Entendi. E aí você começa a estudar e tal. Quando foi? Vamos ver se você lembra. Tem gente que não se lembra, que eu pergunto ontem mesmo. Ai, não lembro. Quando foi a primeira vez que você pisou num palco e que você falou, eu sou artista? Olha, a primeira vez, pode ser, eu acho que foi a primeira vez, sim. Que foi uma coreografia quando eu tinha 5 anos de idade, como bailarina. E eu era a principal da coreografia. E eu lembro que, assim, eu fui bem manipuladora. Eu estava para entrar, eu era aquela que todas as outras meninas seguiam, de chinesinha. Eu lembro até hoje a roupinha, o olhinho puxado, a maquiagem. E eu estava me preparando para entrar. Eu virei para a professora e falei assim: eu só entro no palco se eu ganhar a boneca Bem Me Quer. E era uma boneca na época. E aí tiveram que pegar minha mãe na plateia. A professora falou, pelo amor de Deus, a escola paga essa boneca, mas se sua filha não entrar, ninguém entra. Eu fui bem argilosa com 5 anos de idade. E eu lembro que depois nós fomos para casa da minha avó, e hoje é dia das avós, né? Da minha avó Maria. E eu tirei fotos no jardim, eu era a estrela da noite, como se a gente estivesse comemorando a minha grande estreia, com um jantar em casa. Não tinha nada disso, tá? Não teve. A gente só foi para casa provavelmente para comer uma pizza, porque tá todo mundo cansado, ninguém queria cozinhar. Mas na minha cabeça era o meu grande jantar de estreia como artista. O que você está falando é alma, já existe a alma de artista. Já. E a alma de artista, ela começa assim, né? A gente põe toda a família ali para sentar. Eu me lembro que a primeira montagem que eu fiz em casa foi do Fantasma da Ópera, que eu fiz cenário, eu fiz tudo. O seu Fantasma da Ópera, óbvio. A minha tia, ela trouxe o CD de Nova York e tal, e eu fiz a montagem com meus primos, com tudo. E a gente fazia todo mundo assistir, né? Todo mundo assistir. E isso já é ver um dos figurinos preferidos, que provavelmente você deve ter feito, que eu também fazia, eu obrigava os primos a entrarem, era o de múmia. O figurino mais legal era o de múmia, que a gente pegava o papel higiênico e na minha cabeça era um figurino digno de prêmio. E era apenas papel higiênico enrolado, eu fazia isso. Então, ô Renatinha, você gosta de ser chamada de Renatinha Hit ou de Renata? Eu sempre... Aqui em casa todo mundo tem um apelido no diminutivo, né? Então minha mãe é Aninha, meu pai é Betinho, meu irmão era Andrezinho. Eu não tenho problema nenhum. Eu gosto, acho carinhoso. Mas profissionalmente falando,
não entraria num programa tipo Renatinha Hit. Renatinha. E no Instagram ele acaba sendo Renatinha Hit, porque já tinha uma Renata Hit, que é a Amazona. E eu, Ah, puxa vida, vai ter que ser. E aí, mas eu não tenho problemas, eu só não gostaria de ter esse nome oficialmente numa, né, num sei, programa, num programa saindo sei. Renatinha Hit como Lolita É. Rodrigues, não. É que geralmente a rede social tem dessas, né? Às vezes ela já fala por si só. Quando a gente vê Renatinha, a gente pensa, ah, ela quis colocar Renatinha porque ela gosta Uhum. de ser chamada de Renatinha. Mas eu vi abaixo Renata Hit, e enfim. Mas você falou do primeiro palco lá com 5 anos. E quando foi Hum. que você entrou no palco? Que você de fato recebeu como artista? Falou, agora eu sou uma artista paga. Uma artista paga. Tá fazendo infantil, assim que eu saí da escola de teatro. E fui fazer um musical, eu compus as músicas, é cara de pau nesse nível, sendo que eu não sou. Chegou lá, o compositor tava dando problema, eu falei, eu vou compor essas músicas. Tipo, o meu primeiro trabalho foi assim, eu compus a música do elenco inteiro e eu Mas compunha você no. tocava alguma coisa? Não, Ou eu cantava a só a melodia melodia? já com a letra e aí eles mandaram para serem produzidas as bases, que a gente cantava em cima da base. E era num teatro muito gracioso em Moema, aqui em São Paulo. E eu lembro que eu sou de São Bernardo, né? Então é distante, são mais de 30 quilômetros. E eu lembro que na época eu gastava, na época hoje eu gasto mais, tipo R$ 20 de combustível. E aí teve um final de semana que eu ganhei R$ 18 no final de semana inteiro. Então eu pagava para trabalhar. Então é isso de você falar, quando é que eu comecei a ganhar, é bem relativo, porque no início eu paguei bastante para trabalhar. E até hoje, se bobear, há situações em que eu ainda pago no sentido de apostar em alguma ideia e mais pelo conceito da coisa do que pelo recebimento. Eu bem sei disso, e nessa semana vai ter uma novidade que eu vou contar só a partir de amanhã, e é Opa! exatamente isso que acontece. É pelo Você gasta, fazer, né? É porque é, o nosso ofício é pela artesania, realização. pela realização. Você sabe que eu vi nessa semana passada, e é engraçado que está batendo na minha cabeça, que é bem assim, a sua vida valeu a pena se você viveu, passou a vida mais realizando do que sonhando. E isso Tem, é e fantástico. tem uma coisa muito importante que hoje em dia eu levo muito para minha vida, que é uma frase simples, que é feito é melhor do que perfeito. Feito é melhor que perfeito. Porque às vezes eu vi uma entrevista do Chico Buarque há muito tempo, eu nem vou saber te pontuar onde é que foi essa entrevista. E a pergunta foi basicamente para ele assim: nossa, como é que você compôs tantas pérolas, né, da música brasileira? E aí ele falou: porque quando eu compunha as que não eram tão boas, eu não parava de compor. A Giovana aqui, nós na rampa do web. Zote! Ribe! Então, Kibe, brincadeira interna. Então, acho que o grande segredo é fazer. Porque a gente, muitas vezes a gente para, porque, ai, mas não era assim. Faça. Que daí, se você não fizer, as pérolas não acontecem, né? A magia também não acontece. E fazer para você. Nós, pianistas, temos muito disso. A maioria, mas assim, alguns. Que a gente senta no. O Nelson Freire sempre fala isso, que o dia que ele sentar no piano para tocar a música para alguém, ele para de tocar. Porque a música tem que ser para a gente. Ou seja, é só realizar, realizar, realizar. E eu acho Uhum. que você, né, você tá meio que assim, pelo que eu estou escutando. Você é um artista que você produz porque você é artista, não porque Sim, ninguém vai ter que aprovar ou sim. aplaudir ou não. Não é verdade? Inclusive, o ano passado eu passei por uma coisa que poderia ser considerado o perrengue da vida, tá? Que foi, surgiu a oportunidade de eu fazer o meu show em Portugal, em Lisboa, o French Kiss. E eu conversei com o meu pianista e falei o seguinte, tem uma oportunidade da gente fazer o show lá, só que não tem grana. Você tá afim de fazer a viagem? A gente vai pela viagem, eu não tenho dinheiro, cada um paga a sua passagem. Eu Se ele garanto a falasse não, você me liga que eu vou correndo, porque eu Bom adoro você. saber, bom saber. Eu também sou apaixonada. Eu falei, eu garanto a estadia, porque eu vou ter que garantir pra mim, você fica comigo, a gente vai num esquema, não pela grana. E ele, louco que nem eu, falou, vamos. Só que nós compramos uma passagem, num esquema de passagens, que a gente recebeu um golpe de passagens. E nós descobrimos há 2 dias da viagem. Então, a viagem. E o que aconteceu? Eu consegui comprar uma passagem em cima da hora, porque eu tinha um visto americano Sim. válido
Então, a única passagem pagável em cima da hora passava pelos Estados Unidos. Então, o que eu fiz? Eu falei, já vou fazer uma limonada, se a vida tá me dando limões, literalmente. Eu peguei a escala maior possível. Eu passei o dia batendo perna em Manhattan, linda. Todo mundo achando que eu tava, amor. E eu falei, é cagada, eu vou ter que ir, então vamos aproveitar Manhattan. E chegando em Lisboa, ele não foi, eu fui sozinha, a ideia do show caiu. O que eu fiz? Eu cantei em todos os lugares possíveis, de graça. E aí eu fui num barzinho, que inclusive a Madonna vivia lá, ele é cabo-verdiano, o dono, é um lugar que cabem 40 pessoas. Tanto que ninguém bate palmas, pessoas para não atrapalhar os vizinhos. Acho que é o lugar onde eu ouvi melhor música na minha vida. Quando eu vi, eles acho que viram a minha cara de eu tô aqui, eu sentei, passei a noite inteira cantando com os melhores cantores de Lisboa. Eu dei canja num outro barzinho com uma brasileira. Então, eu fiz pra mim. E foi a melhor Tudo ali viagem pelo da minha bairro vida. Alto, pelo Chiado, por ali? Esse foi em Alfama. Esse é em Alfama. Eu Ah, esqueci o nome. Inclusive, todo mundo que vai pra Lisboa, eu indico as pessoas que ficam apaixonadas. Um foi em ai, Alfama, o outro foi ali, bem ali no finalzinho da Avenida Liberdade, bem naquela rua de na, comércio. na Praça do Comércio. É um pouquinho antes, aquela rua que dá na Praça do Comércio, que a gente vai, que não Sei. entra carro, que é todo mundo a pé ali. Bem, foi por ali. Onde tem Então, um shopping, como é que chama? O shopping? Esqueci o shopping. Tem um shopping bem na rua que acaba a rua. Tipo, tem um shopping. não lembro. Enfim, mas, gente, todo mundo que está assistindo, vá a Lisboa quando isso passar. Lisboa é uma Ai, cidade cantadora. E aí eu eu fiz morei a em minha Lisboa. arte. Eu morei Eu em tô Lisboa. louca pra ir pra lá, tô tirando a cidadania. É. Ai, que maravilha, que maravilha. Eu gosto, mas, Renatinha, aí a gente volta agora para eu quero saber qual foi o seu primeiro musical, para falar de teatro musical. Seu Meu primeiro primeiro musical. musical, o primeiro musical propriamente dito foi Sweet Charity. Eu comecei, tipo, nem eu tinha noção do quão especial seria começar daquela maneira, ao lado da Cláudia Raia, com Charles Miller e Cláudio Botelho dirigindo. Foi meu primeiro. Mas você fez Antes, teste. fiz teste. Antes do O Sweet que você Charity, cantou no teste? eu cantei Kiss Me Kate. Que It's custom Kate. tailor that asked me out for something that when the vet begins to pet, I cry, hooray! Enfim, isso que foi um musical Eu que eu acho fiz de maneira amadora. bravo. Eu acho a sua voz muito de musical. Muito de musical. E eu vou te falar quando eu achei pela primeira vez, mas a gente vai chegar lá, tenho certeza Tá. absoluta. Aí Mas você antes do fez Sweet um Charity, eu fiz Christian. o da Disney. Que não era Ah, musical, mas era um musical, só que tinha as funções separadas, né? Então eu sim. tava lá como princesa, eu era Branca de Neve. E aí eram os bailarinos, eu até dançava, e os cantores. E teve um dia que era separado. E teve um dia que o diretor, uma das cantoras ia ter que faltar. E eu lembro que o diretor olhou e falou assim, a Renata vai substituir. E foi minha primeira chance de cantar. E foi lindo, porque eu cantava a música da Esmeralda, God Help the Outcast, do Corcunda. E aquele dia em especial na plateia foi um dia fechado para a ACD. Então eu tava cantando exatamente para eles, assim. Foi muito especial, foi muito lindo. Muito lindo. Olha, que legal. Mas aí você saiu lá do Sweet Charity. Cherry e foi para onde? Saindo do Sweet Charity, eu fui fazer novela. Ao mesmo tempo que eu passei, foi um momento da minha vida assim que muita coisa aconteceu. Eu fiz o teste do Sweet Charity e aí eu ganhei um concurso no Luciano Huck chamado A Nova das Oito, que o prêmio seria entrar na novela das Oito da Globo. E eu passei Que ao para mesmo você tempo. era algo almejado? Eu adoro televisão. Nunca neguei, assim, eu continuo gostando. Para mim, o ideal como atriz seria fazer um musical. Aí emendar esse musical numa novela e depois fazer um E o filme. filme? E o musical, porque eu ia me sentir completamente utilizada de Plena. todas as ferramentas, plena, plena. E a entrega que você dá, a televisão eu gosto, ela é muito rápida. Então você acaba ficando muito intuitivo. Quando você não fica apenas. Eu acho que o ruim da televisão é quando você acaba cristalizando e faz só televisão, por exemplo. Mas você fica Sim. muito fresco quando você sai de uma novela. Você decora o texto em um segundo. Você vai para um instinto básico. Eu lembro que eu saí de uma novela e fui fazer um teste de musical, que eles deram 2 textos. E as pessoas estavam para decorar na hora, textos grandes. As pessoas com dificuldade, eu entrei na sala e falei, qual dos 2 vocês querem que eu faça? Porque o meu cérebro tava
Já tava Decorei os rápido. dois. Então, a televisão traz muita coisa maneira para ator de teatro também. E aí tem o É. teatro, que é a artesania, é mesmo, é o ensaio, que eu sou apaixonada, é o faz, refaz, é a coisa do coletivo, da companhia, da troca. E tem o cinema, que é o meio do caminho, que é o melhor dos dois mundos, né? Ai, meu Deus. Mas então você passou no concurso do Luciano Huck e fez uma novela. Fiz Uma Páginas da participação. Vida. Não, era um Páginas da Vida. personagem. Era Personagem, um Páginas da Vida. personagem. Sim. Meu Deus. E aí, Páginas da Vida. Olha, Páginas da Vida. Foi Páginas da Vida que eu morava em Lisboa. E eu me lembro que assisti essa novela em Lisboa e eu chorava. Chorava, chorava. Ela era bem bonita, ela tinha também a questão das Não crianças foi com Down. 2009, 10, uma coisa Não, assim? foi antes, que foi na época do Charity, acho que se eu não me engano é 2006, pode ser? Páginas da Vida? É. É que tinha uma Então, outra chamada Laços da Vida. Tem muito nome de novela que é Nanana da então, Vida, né? eu lembro que era uma que eu chorava, chorava, chorava. E eu via pelo YouTube. Ainda podia passar no YouTube. E eu via sempre coisas assim no YouTube. Era fantástico. Sim. Mas enfim, aí você fez a novela, ou seja, entrou na Globo. Já pisou o pé, já sou global. Você é uma global. Então eu sou uma global É que tava tanta coisa acontecendo que assim, eu nem entendi por esse lado de. Eu queria era não faltar no teatro e conciliar teatro em São Paulo. Tipo, na primeira chance que eu tive no teatro musical e na primeira novela, eu já tava louca conciliando a agenda, né? Então acho que tinha mais uma preocupação. Nunca parei pra pensar nesse lugar, eu sou atriz global. sim. E Mas teve uma coisa engraçada. é uma coisa. Fala. Aconteceu uma situação engraçada porque eu estava tão trabalhando e aquilo aconteceu que eu não tinha noção do alcance da Globo. E eu tive noção do Exato. alcance da Globo um dia que meu pai foi reconhecido, meu pai, num posto do interior de São Paulo, porque ele estava no programa me acompanhando. E uma outra vez que eu estava em Brasília, na época eu namorava o Fred Silveira, e a gente foi a Brasília e uma pessoa me parou na rua, olhou para mim e falou assim: eu não gosto de você. Aí eu comecei a chorar. Essa foi a minha reação. Eu lembro que o Fred riu. E eu falava, como é que você tá rindo? Ele falou, Renata, como é que uma pessoa tem coragem de parar alguém na rua e falar, eu não gosto de você, o que eu fiz pra ela? Porque eu não tinha noção do que era isso, né? Então foi dessa maneira. Mas então, as coisas vêm muito de fora pra dentro, né? Tipo assim, as pessoas que acham colocam um rótulo A global pra você. As pessoas que acham as coisas de você, porque você tá ali na notoriedade, as pessoas estão vendo e a gente é suscetível. Eu digo, a partir do momento que você coloca a cara, que você não sabe pra quem tá indo, você tá ali suscetível a receber tapa, sabe? Sim. Você tem que dar uma blindada. Mas aí, qual foi o musical que você fez junto? Mais ou menos o que você falou, que você entrou? Foi Sweet Charity. E depois? Depois do Sweet Charity, qual foi? Eu fiquei um tempo fazendo novela, porque aí eu emendei 2 novelas no SBT. Aí eu vim com a Avenida Q. Que foi o primeiro convite que eu tive. E tudo com o Charles e com o Cláudio. Charles e com o Cláudio. E do Avenida Q eu fiz teste pro Gypsy, foi teste. E do Gypsy eu fiz teste para o Bruxas de Eastwick, inclusive eu fiz 2 testes para o Bruxas de Eastwick. Não feliz, porque eu fiz o primeiro teste e passei de Jennifer, que era a personagem adolescente. A maestrinha ia fazer a bruxa que eu fiz. E ela teve que sair por conta de um projeto, e aí eu refiz o teste. Voltando, qual música você cantou pro Gypsy? Pro teste do Gypsy, já foi... Eles já pediram música do musical, porque já foi focado. Você então, lembra alguma coisinha? Ai, gente, como é que foi? Acho que foi Broadway, Broadway, nandananda. Quando eu crescer e aparecer, a Broadway vai parar. Acho que foi esse. Foi. Você não cantou aquele... A gente fez no processo. Tu fez no processo. Deixa e eu adorava quando... Deixa eu te dar. Eu amei, porque eu fui o pianista sub do Gypsy, que não era sub. Não, eu era sub. Só que eu fiz inteirinho e o Marcelo Farias fez, eu acho, 15 dias dos 7 meses. Foi uns 7 meses, né? Foi. Eu fiz o musical inteiro, eu toquei e eu amava. Foi lá que a gente conheceu Larissa Manoela. Olha, é verdade. Larissa. Foi lá que eu conheci Larissa. E eu amava você cantando, porque você tem cara de artista. Aquele negócio da cara, assim, você tem cara de artista.
Ah, Aí você, junto com a cara, você tem a alma, ou seja, aí já vem uma atitude interna falando, eu sou artista, e, e algo diferente sai dentro de você. Então, por mais, se alguém em algum momento falou assim, eu não gosto da voz dela, eu prefiro a voz da Júlia, eu prefiro a voz da não sei quem, da não sei quem, não sei quem. Eu falo, gente, não é uma questão de preferir, é uma questão de você olhar e enxergar que é artista, né? então, eu Então, sempre assim, enxergo o global. Para mim, assim, toda personagem que eu pego, a minha preocupação e mesmo quando eu vou assistir algum musical, eu sou conquistada quando o artista que está em cena é um artista completo. Ele não está se preocupando com a nota, com a técnica, com a emoção certa. Ele tá contando uma história. Então, isso para mim é o ele mais é a pessoa. importante, é contar uma história. Exatamente. E foi, como que foi trabalhar com a tua tia, com a Adriana Ah, Garambona? maravilhoso. A Adri é minha amiga até hoje, assim, a Totia também, mas é que eu digo que a Adri é minha amiga porque a gente viaja juntas. Nós fizemos outros musicais, eu morei muitos anos no Rio de Janeiro, então vira e mexe, a gente vai na chácara de um amigo, a gente tem o grupo de WhatsApp desses amigos que vão sempre nessa viagem. E a Totia, sempre que a gente vê, tem um carinho muito grande. Quando a gente ficou aqui em São Paulo, virou uma família, né? Eu acho É, muito legal quando a gente se dá bem com o elenco que você tá, porque é uma família. A gente passa muito tempo dentro do teatro. Então, eu é. acho que também isso é um segredo do Charles e do Cláudio e de muitos outros profissionais, diretores, ao escolherem um elenco, de saber um elenco que vai se dar bem, que vai contribuir um com o outro, porque já é tão difícil aí você imaginar alguém que você vai ficar degladiando, não rola. É. E daí vem a pergunta que eu já geralmente faço aqui para os artistas, que você sabe que aqui, ó, eu Hum. comecei esse programa, Renata, há mais de 3 meses nessa quarentena. Eu tenho Uhum. mais de 110 entrevistas, todas gravadas aí. E aí Uau, é muito praticamente artista que. diário, né? Não, é diário, de domingo a domingo, no mesmo horário, às 18 Uhum. horas. Então passa muita gente Todo teatro dia ele musical. faz tudo sempre igual. Exatamente. E aí, aí tem umas coisas que você sempre quer saber para ver o que o outro artista responde ou não. Eu quero Hum, saber o seguinte: já hum. teve aquele momento de trabalho no palco ou não, ou em estúdio, algum lugar que você quase internamente gritou e falou assim: me tira daqui, não Ah, quero ficar aqui, já, pelo amor de Deus. já, Já. já. Eu tive, inclusive, um trabalho que eu cheguei num nível tão grande disso, de não querer estar lá, que o meu corpo se machucou. Eu tive uma lesão muscular que eu lido com essa lesão até hoje, na verdade. Inclusive, nos dias frios ela dói ainda, isso faz anos. Tanto que meu Meu corpo Deus. não queria estar lá. Eu sou muito ética. Então, mesmo nas situações, Faz. é, eu vou cumprir. Quando eu entro em cena, eu vou dar o meu melhor. Nunca deixei nenhuma produção na mão. Então, às vezes que eu tive que sair, ainda mesmo sendo o problema da produção, por questões de uma produção não maneira, ainda assim eu sentei, conversei e saí numa boa. Eu nunca deixaria o espetáculo ou a plateia na mão, assim. Mas já tive momentos Profissionalismo. de que eu tô fazendo aqui. Olha, e é muito. Eu gosto de ver, porque, por exemplo, você falou da questão que foi pro físico, e eu já tive aqui relatos mesmo de artistas que falou bem assim: olha, meu céu da boca estourou Uhum. todinho, porque aconteceu. Ou seja, são várias reações mesmo que vão acontecendo pelo Sim, problema da psique que toma. sim. Muitos deles por assédio moral. Tá muito na moda falar sobre assédio moral. Já passou por assédios morais no trabalho? Eu tive a sorte de não ter passado por assédio moral, mas a minha grande questão é que, pela minha natureza, eu sou uma pessoa que eu pego as dores alheias. Então, eu já fui mandada embora de trabalho por ter me colocado contra assédio moral em relação a outras Eu, pessoas. E nossa. eu não é da minha natureza e saí de outros. Eu já fui a única a sair de um trabalho em que todos enxergavam que alguém estava sofrendo assédio moral e ninguém falava nada. E eu prefiro, eu coloco e saio. Então eu tenho uma. É mais forte, assim, se eu não estiver feliz no trabalho, se eu não sentir um clima de respeito, eu começo a perder o tesão pelo trabalho em si, Sim, por estar. E aí, pra mim, que é uma coisa que eu amo muito, o meu ofício, eu acho que eu não posso desrespeitar esse lugar, mas ainda assim eu não consigo sair e largar. Eu vou lá, sim. converso e mas já presenciei situações que eu falava, não, peraí.
Só eu vou falar mesmo. Tá todo mundo quieto ouvindo isso que tá acontecendo e só eu vou falar aqui. E É. acontece. Acontece. Renata, olha, ia falar de Renatinha. Ô, Renata, aqui é profissional, aqui é Aqui é profissional. super profissional. Renata Ricci. Renata Ricci, qual foi o seu trabalho, olhando da agora para trás, que você fala bem assim, esse é the number one, sabe, do meu portfólio, assim, é o número um para mim, assim. Eu É tenho que isso pontuar daqui. dois. Eu tenho que pontuar dois. Não tem como eu não pontuar dois. E eu vou me restringir a teatro musical, porque eu tenho uma Vênus em Gêmeos, uma dificuldade de escolher muito grande. Então, em teatro musical, eu vou dizer que o French Kiss, que é o meu próprio musical, então ele é um dos number ones. Eu vou ter dois, porque esse é o número A, esse é o A, o outro é o um. Porque ali está toda a minha criação, é a minha direção, é o meu texto. Eu concebi do início ao fim, com todas as dificuldades de produção. Tive ajuda, óbvio, eu não fiz sozinha, mas tudo partiu do meu próprio esforço. Então, desse esforço eu gerei emprego para mais de, quando a gente estava na versão maior, para mais de 15 pessoas diretamente envolvidas. Então, isso para mim é muito importante em vários níveis. Além de eu dizer o que eu queria, eu escolhi o que eu estava querendo falar. Eu, enquanto mulher empoderada, artista, enquanto uma pessoa na sociedade, foi muito importante. E o outro, a Avenida Q. A Avenida Q, para mim, foi o auge. Eu acho que aquele trabalho, primeiro que eram todos atores, né? Antes de serem cantores, eram todos atores e muito bons cantores, mas todos atores. Então, ali tava... Porque às vezes você tem musicais ou trabalhos que acontecem assim, de ser o melhor elenco, com a melhor parte Sim, técnica, e não acontece. Porque é, não estão no momento. A Avenida é, Q era o melhor elenco, com a melhor parte técnica e todo mundo estava no momento de brilhar. sei Era uma festa, assim, eu não sei nem. Era o que mais dizer. próximo tinha da artesania do teatro, teatrão, junto com o Sim, musical, assim, que eu já vi foi o Avenida Q. A Avenida Q foi mágico. olha, e você se recorda disso e acha maravilhoso. O que que você, Renata Ritt, almeja que você ainda não fez? Vamos falar de teatro, restringir ao teatro musical. Qual espetáculo, qual, né, do teatro musical que você fala bem assim, isso daqui ainda é meu sonho de consumo, gente. É isso que eu quero fazer, esse Então, papel. os meus sonhos de consumo, ambos eu fui para a final, finalíssima, ficou entre eu e a outra pessoa, e a outra pessoa pegou. Que eu não tenho vergonha de falar, até porque para enaltecer o trabalho do outro também, e para a gente ver que a gente tem que lidar com as exceções. Um foi o Wicked, que eu passei minha vida achando que a Glinda era a personagem da vida, e fomos na final eu e Fabi Bang, a Fabi Bang fez brilhantemente, e a Roxy do Chicago, que recentemente rolou o teste, estava entre eu, Carol Costa, Fabi Bang, Mira, e a Carol acabou pegando. Então, aí logo vem a pandemia e eu não sou uma pessoa de construir muito longe, assim. Eu tenho projetos que eu quero fazer, eu tenho histórias que eu quero contar, que eu quero construir. Agora, falando dos musicais já famosos, tem vários. Se eu dou um play e falo, eu queria fazer esse. Mas esses dois recentes, que foi uma história que não rolou, né? Acabou não rolando. Ai, E olha, eu tenho certeza que você ia dar um banho, um show em Wicked. não, eu tenho uma visão sobre a personagem, assim, bem... Mas aí a gente entra nessa coisa da franquia, né? Então, tem algo que eles vêm procurando, às vezes é um estilo de se fazer comédia. Enfim, a gente nunca vai saber o que se passa na cabeça E de quem está não, escolhendo. e E também sem não diminuir, tô. Fabi, que arrasou. Não diminuindo a Fabi Bang, que inclusive agora, por causa da quarentena, eu estava em espetáculo com ela, né, no Teatro Itália, o Canto de O... Ninguém, com o Lucas Pape. Eu era o pianista lá no Inclusive, palco. acabou de entrar o Alex Moreno. Ele passou, olha que Réveillon que eu passei. Passei um Réveillon com o Alex Moreno, em que eu tinha acabado de receber a notícia que eu não ia ser a Glinda do Wicked. E nós passamos um Réveillon entre 8 pessoas. Quem eram essas 8 pessoas? Alex Moreno estava junto, eu e a Fabi Bang estava lá. Então eu ainda passei o Réveillon. Eu não sabia que estava grávida e já estava grávida do Benjamin. E eu passei o Réveillon com ela, que é uma fofa e não tinha nada contra ela. E ela no auge da felicidade e eu no auge do tipo, meu Deus, que tristeza, mas ela não tem Ai, nada a ver com isso. Acontece, né, gente? acontece, é verdade. Mas,
Ô, Renata, você, além de talentosa, eu já vou te falar, já vou aqui fazer uma chuva de elogios. Você é gentil, você é educada, você é humana, você é sincera, você é graciosa, você é uma série de coisas que faz com que alguém escolhesse você para o papel também, porque essas coisas também contribuem, sabe? Né? Essas coisas também contribuem. A gente pode fazer essa live uma vez por semana pra gente ouvir uns elogios, porque... Pode ser todo, meu amor, pode ser todo mês. Você tá aqui e a gente fala de um assunto diferente. Obrigada, porque eu vou te falar uma querido. coisa. Fazer um programa diário na quarentena, com qualidade, buscando sempre personalidades legais, É atores, teatro difícil. musical e cantores. Meu amor, é fazer meio limão e uma limonada de 10 litros com meio limão. Mas eu acho que o artista não tem como a gente dissociar a ética da pessoa, não tem como dissociar a pessoa do artista. Não tem. Há artistas maravilhosos que eram pessoas que não eram legais? Só que eu acho que tem um lugar da arte dele que está perdendo, porque com certeza ele iria ultrapassar barreiras muito além do que já ultrapassou. Eu não consigo dissociar. Até quando eu escolho os meus elencos, assim, quando eu vou fazer um trabalho que eu tô selecionando, eu sou mais por escolher a pessoa de bom convívio. Óbvio que somos todos talentosos, né? A quantidade de amigos talentosos que eu tenho, eu me assombro todo dia. Eu fico, meu Deus do céu. E aí o Mas a diferencial questão, é a pessoa. Mas a questão, Renata, é justamente de você não se colocar no papel, no lugar de estrela. Tipo, gente, eu Uhum. sou tão estrela que eu não posso ir no programa live Wesley Conversa, do É porque Wesley isso, em Barreto. primeiro Primeiro lugar, que isso não não é está na real, Globo. né? Primeiro que não Primeiro, está isso na não é real. Globo. Segundo, que parece que é um programa de Você entende? A pessoa se coloca Ó, tanto assim, eu tive aí um ela pega... encontro. Eu tive um encontro com Paulo Altran. Eu novinha, estudando teatro. Olha, E privilégio. para mim, assim, o encontro com ele definiu quem é estrela não é estrela. Não sei se faz entender. Quem é de Faz. verdade não tem que fazer nada, porque é. E eu lembro meu Deus, Paulo Altran, ele sentou na minha frente. Antes do espetáculo começar, ele já olhou para trás e deu um sorriso. Eu falei, meu Deus, ele me viu. Ele me viu, ele me viu. E aí eu tava esperando depois para cumprimentar os atores na saída. Ele olhou para trás e ele viu que eu queria abraçá-lo e eu não tinha por onde. Ele olhou para mim e falou, me dá um abraço. Olha. Eu desmontei. Ele viu que quem queria abraçar era eu, né? Então, óbvio que E não é é todo isso. dia. Isso é hombridade, isso é real, né? Nessa semana, eu fiz um programa aqui com o título Desabafo, né? Justamente por isso. Eu usei porque, gente, Renata, eu tenho uma amiga não, conhecida, estrela como você, porque você é uma estrela, né? E que nesse meio da pandemia, e trabalhava junto, viu? Nesse meio da pandemia, meu amor, eu mandei ali WhatsApp, porque tinha WhatsApp. E o WhatsApp já tem uma intimidade ali com a pessoa, inclusive, né? Porque a pessoa deu. E assim, e a pessoa até hoje não me respondeu, assim, se vai participar do meu programa. Fingiu que não escutou 10 mensagens. E aí, sabe Eu o que é acho que isso? acontece. Não acontece, não. Isso é estrelismo. Mas eu acho o seguinte, você, a Patrícia Caminho, que estava aí, que foi minha convidada de ontem, todos os 100 que já passaram por mais de 100, são estrelas, gente, porque o nosso papel, assim, de artista, imagina, olha que entrevista linda você está dando, falando de coisas da sua vida, da sua intimidade da carreira, né, de como nasceu tudo, de como se transformou, e as pessoas veem bastante no gravado depois, no IGTV, e essas pessoas vão se tornar fãs sua. Vão ver mais um pouco sobre você. Isso é artista. Isso é ser artista. Não é só porque está em cima de um palco brilhando e beijinho, beijinho. Não, não é. Isso é ser artista de verdade. Então, eu já aplaudo você e já bato, Obrigada. porque eu não tinha intimidade com você, eu já te vi assim, ali pelo Gipsy todo dia, né? Que a gente tá ali e tá se vendo. Mas hoje eu tô vendo mais artista, Renata Hit, e como a pessoa é. E isso engrandece e já sobe assim, 40 níveis, assim, sabe? É maravilhoso. Eu vi que o Bruno Cavalcante escreveu. O Bruno é meu parceirão, assim. O Bruno é
Mas por isso que Renata é uma estrela. Ela respeita ao máximo o seu ofício e quem trabalha com ela. É isso mesmo. É isso mesmo, É, Bruno. eu acho que respeito é a coisa mais. Respeita. Inclusive, assim, no sentido, ninguém é obrigado a nada, né? Mas Não. conversa, as pessoas estão perdendo a coisa de se falar, medo de falar, de olhar no olho. E É. então. Mas imagina, Renata. Renata, nós somos artistas. Eu também falo não, eu falo tudo, mas eu falo. Eu não deixo a Uhum, pessoa de bobo lá, sem resposta, né? Quantos uhum. artistas você acha que eu já chamei pra quem e falou assim, meu querido, agora eu não posso, tá? Mais pra frente. Beleza. Obrigada, obrigada. Obrigado. Agora você escutar o negócio, nem É, responder durante coisas. Mas a vida dá voltas, Renata. Isso é o mais gostoso da vida. É maravilhoso, né? E dá. no meu artigo a gente sabe mais disso. Renata, me fala uma coisa. Você já falou aí de papéis que tem grandiosos e tal para fazer. Você também é mãe, não é? Uhum. Sou mãe, o Benjamin tá lá em cima, trancado no quarto com a minha mãe, senão ele já ia estar aqui na minha cabeça. Me fala, mudou a artista Renata Ritt quando você virou Sim, mãe? O sim, que porque mudou? primeiro a primeira vista, já o tempo que eu posso dedicar é diferente por conta do filho. E aí, num lugar mais profundo, porque junto com a maternidade vem uma outra maturidade, vem uma compreensão mais profunda. A artista, eu sou muito mais ligada, eu já estava entrando nesse caminho, uma coisa mais feminista. Depois que veio o filho, é uma porrada, assim, que aí foi quando eu escolhi produzir o Cantrix, que é o grupo vocal feminino que eu também produzo, né? Em que todos os trabalhos são só apenas exercidos por mulheres. E agora a gente está buscando uma cantora trans, porque a gente não. Todas somos cis. E aí caiu essa ficha que faltava essa vertente, né? A gente falar de todos os lugares de mulher, Hum. do feminino. Então, isso com a maternidade veio muito forte. Veio um assentamento maior. E é muito louco, porque eu estudo muito astrologia, né? Vem cá, deixa eu mostrar. Não é o Benjamin. Vem cá, Calice. Deixa eu ver. Ai, minha Oh, Maguela! meu Deus do Minha céu! Que Maguela! coisa fofa! Vem aqui me dar um beijinho. Eu estudo muito astrologia e aí tem uma técnica na astrologia védica que é estudar o Navansha, que é o mapa que destrincha a sua nona casa, enfim. E ele fala exatamente a sua tendência a se tornar após os 36 anos. E eu tô com 39 agora, o Benjamin nasceu aos 35. Eu Eu falei, cara, também, somos total do isso. mesmo ano. Somos do mesmo ano. Eu falei, é total isso. A força feminina em mim tá cada vez mais aflorada, assim. Então não tem como dissociar isso da artista, né? Apesar É, de que, assim, no momento da quarentena, vou ser bem sincera, que não tá fácil. Tem momentos, inclusive, que eu cogito, tipo, sou uma farsa aqui que eu tô fazendo aqui. Mas acho que estamos todos, por N motivos, questionando muita é, coisa, né? tá difícil, mas a gente tá se reinventando, a gente não tá se abatendo, tá fazendo. Eu costumo dizer isso, que essa quarentena foi incrível. Eu tô amando a quarentena, as pessoas ficam com raiva quando eu falo isso, mas eu falo, gente, eu não posso não amar a quarentena, porque ela só me deu coisas boas. Então, Ela me fez ser melhor. eu não consigo amar a quarentena, porque tem muita gente morrendo, tem muita gente em um Ah, sim, contexto esse muito assim. pesado. É Mas eu que. entendo que você conseguiu colocar É, no contexto pessoal. Mesmo no é, contexto pessoal, eu não tô amando, não. Se eu pudesse escolher, eu escolhi em 2 segundos sair Mas é disso. engraçado essa coisa da morte, que inclusive eu estava vendo essa semana um jornalista falando que hipocrisia sobre a morte. Se mata-se mais, se morre mais, e sempre foi assim com todas as outras coisas do que com o Covid, Então, mas é que eu sabe? acho que o Covid ele está expondo e está gritando na nossa cara, Sim, principalmente no Brasil. Acho que o Brasil está passando por uma crise ainda maior do que o mundo inteiro foi, porque está ficando escancarada a diferença social, está é, ficando escancarado todos os outros problemas do Brasil e eu acho que sim, morria-se, e aí a gente vê que morria-se basicamente no Brasil por questões de nem queria entrar na questão da política, mas porque temos um país muito corrupto que mata as porque é pessoas difícil. por conta É, de desvio de verba. Então, é, então é difícil. O momento já é difícil para o mundo, no nosso país está ainda é. pior. Mas, minha linda, nós estamos chegando nessa entrevista maravilhosa, nesse bate-papo maravilhoso, nessa conversa maravilhosa Nessa no fim. conversa. E nós temos um quadro aqui que todo mundo Hum, espera, que todo mundo gosta, que chama
Renata Hit, abre ou não abre as janelas do Instagram para essas 5 pessoas? Ok. Personalidades, eu nunca usei a palavra pessoas, foi pela primeira vez. Eu acho que você tirou tanta sinceridade assim dentro de você que eu falei pessoas. Oh, meu Deus. Vamos lá. Entendeu como é o quadro, né? Só falar se eu abro a janela ou não abro a janela. É. Tipo, tira o chapéu, fala, não tira o chapéu. Tá. né? Sim. E aí você fala ali, vamos lá. Renata Hit, abre ou não abre as janelas do Instagram para Wolf Maia? Abro janelas pro Wolf. O Wolf é um cara que quem o conhece sabe, tipo, o quão ele é apaixonado por esse ofício. Não são todos os diretores que têm essa paixão real. Ele tem uma paixão real, genuína, pela arte. É um profundo entendedor de televisão, profundo entendedor de teatro musical. Então, abra a janela para o Wolf. Ele é uma pessoa que tem muito a inspirar, muito a ensinar. Abra a janela para o Wolf. Maravilha. Renata Hit, abre ou não abre as janelas do Instagram para Chiara Abro Sasso? janela para Chiara, com certeza. A Chiara, uma das nossas divas, agora virou mamãe. A Chiara, ela tem uma coisa que eu admiro muito e que a gente tem em comum, que é essa coisa do... Ela não foge da batalha, é super empreendedora, abriu a escola dela, tem os projetos dela também, que ela vai pra cima, e tem muito a dizer, então abra as janelas para Chiara Sasso. Ai, Chiara, querida, eu gosto dela. E é engraçado, ó, você... Volta e meia, assim, como 80% que vem aqui no programa são artistas, né? E de teatro musical. Então, volta e meia que as janelas, sempre, às vezes, ficam meio ali por elas, né? Elas por elas. E sempre tem a Chiara, assim, volta e meia tem a Chiara. E a porcentagem, olha a porcentagem. A maioria dos homens abrem para Chiara Sasso. Mas as mulheres, eu acho que foi a única que abriu. As mulheres não. Você acredita? Isso é engraçado. Eu também acho que eu ainda não entendi o porquê. Cada pessoa mostra um lado para... São as conjunções, Sim. enfim. Mas eu, com a relação que eu tenho com a Chiara, inclusive a Chiara abriu não só as janelas, como as portas do espaço dela para eu ensaiar o French Kiss lá. Eu não tenho como fechar nada para a Chiara, abro tudo. Não, eu espero primeiro que eu sou fã, eu quero deixar registrado aqui, eu sou fã da Chiara. Falei com ela ontem, inclusive. Chiara, eu sou seu fã. A questão não é essa. Que bom que você abriu, que venham mais e que abram mais para o quadro ir diminuindo. Vamos lá. Renata Hit, abre ou não abre as janelas do Instagram? Ela tá com medo, não fica com medo, né? Que é gente que eu conheço, gente. É gente... Como é que você tá perguntando da pessoa que mora... se eu abro pro Kanye West, sabe? Mas é muito engraçado esse quadro, que eu já vi gente que depois falou bem assim, Wesley, eu tive que abrir, depois falando comigo, né? Eu tive que abrir, mas eu fechasse. Vamos lá. Vamos lá. Renata, abre ou não abre as janelas do Instagram para Larissa Manoela? Opa! Mimimi! Como não abrir? A Larissa, eu nunca vou esquecer, ela entrou no elenco, ela já tinha uma vida artística, já tinha uma carreira, e eu a conheci já em São Paulo, no elenco do Gypsy, que a gente já tinha feito no Rio de Janeiro, já tinha tido as minhas Junes todas lindas, maravilhosas. Eu sempre fui encantada pelo elenco infantil, elas trazem um frescor pra gente. Toda peça em criança é difícil, mas é muito inspirador. E aí conheço Larissa, nossa primeira conversa, eu nunca vou esquecer até hoje, tá? A Larissa é muito pequenininha, ela continua baixinha, e então ela tinha, na época do Gypsy, acho que ela tinha 10 anos, mas você olhava pra ela, parecia que ela era uma criança de 6 anos, pequenininha, fofinha. E ela virou pra mim e falou assim: oi, Renata, meu nome é Larissa Manoela e assim, eu queria sugerir uma coisa pra você de personagem, mas se você quiser fazer, você faz, mas só se você quiser fazer. Que tinha aquela cena que a gente fazia a troca da idade. E eu fiquei olhando ela e fiz, tá. Falei, tá. Fiquei olhando ela da coxia e tinha uma cena que ela chorava, que ela fingia que chorava, que eu repetia essa cena depois. E ela queria sugerir isso. E eu lembro que ela chorou de uma maneira, ela se desagou de chorar, aí ela virou, ela chorou, né? Aí ela olhou pra plateia e fez. E voltou pra chorar e falei,
desgraçada de menina. Quando eu entrei em cena, eu fiz a mesma coisa. O Charles, ele pulava da cadeira de dar risada. Porque é óbvio que eu vou pegar o que a menina me deu. Gênia. Claro. Larissa Gênia, ela é genial. Olha. Abre as janelas, com certeza. Maravilha! Renata Hit, abre ou não abre as janelas do Instagram para... Regina. Não, não abro. Não abro. Regina, inclusive, você foi uma pessoa que, assim, todos nós, nós artistas, mulheres, a coisa da Malu Mulher, que rompeu barreiras nos anos 70, de uma família de artista, com a filha artista, eu nunca esperava. Eu acho que ela estava no cargo errado, ela tinha que ter tido discernimento de negar, porque você ser artista e você ter talento para política são coisas completamente diferentes. Se eu fosse convidada para um cargo desse, eu nunca aceitaria, porque uma pessoa tem que ter talento para isso também, é um talento outro. E aí dizer os absurdos que ela disse no momento que a gente está passando, então por mais fora da casinha que ela pode estar fora da casinha, mas passou do ponto. Não abre a janela. É a última janela. Ai, será que eu mudo esse convidado? Deixa eu ver. Esse daqui. Não, vai esse. Esse daqui vai ser meio... Vamos lá. Não, eu vou pôr esse daqui. Vou pôr esse aqui. Vamos lá. Ah, agora eu quero saber os dois. Ai, meu Deus do céu. São casados. Pode abrir a janela para os dois. Renata Hit, abre ou não abre as janelas do Instagram para... Cláudia Raia, Abro janela. Jarbas Homens de Melo. E Jarbas. Abro janela para os dois. A Cláudia, aprendi muito com a Cláudia no meu primeiro musical. Observar quando você tem uma estrela real, a Cláudia é uma estrela. Ela ensinou que quem é a estrela do espetáculo tem que ser a mais comprometida com o espetáculo. Então, você só vai exigir do seu elenco, você só pode exigir se você estiver ainda mais comprometida do que eles. A Cláudia abriu portas para todos nós, não só as mulheres, mas todos o teatro, porque nós ficamos com um hiato no Brasil e ela retomou. A Cláudia é uma guerreira capricorniana. Ela é uma grande inspiração para você? Então, nunca foi assim uma coisa consciente antes de eu conhecê-la, mas depois de conhecê-la, ela é o tipo de profissional que eu lembro de olhar para ela no Sweet Charity e falar assim: admiro, esse é o tipo de profissional que eu quero trabalhar junto, essa é a maneira que eu quero ser vista, sabe? Porque ela é muito respeitada porque ela conquistou esse respeito. E completa, e o né? Jarbas, completa. E continua se dedicando até hoje. E o Jarbas, que já foi meu colega, já foi meu diretor, que eu acho que ele é um dos caras mais talentosos, que ele une esse fazer o teatro musical, que é a atuação, o canto e a dança, de uma maneira como poucos fazem, assim. Excelente diretor. Ele dirigindo Forever Young. Abro feliz a janela para os dois. Mas com álcool gel, tá? Ô, Renata, eu estou encantado com você e eu fico tão feliz quando eu termino o meu programa com essa sensação boa de que existe artista bom, de que eu estou no meio de pessoas assim como você. Isso é maravilhoso. Eu tenho uma sensação sincera mesmo. Sabe, de que delícia, sabe? Porque você fez um programa incrível, você se entregou, você abriu aí a história da sua vida artística, revelou coisas que ainda não tinha dito, né? Como o negócio da Larissa Manoela, foi maravilhoso, e que era uma cena muito legal, que a plateia sempre gostava, né? A gente também de lá do Fosso ria e gostava. Era uma maravilha. E conte comigo para sempre, assim, ó, quero alguma coisa, vem aqui no programa, fala e faz, e vai ser maravilhoso. E para quem você puder indicar para vir aqui, só fala assim, dá um oi lá pro Wesley, que vai ser maravilhosa a entrevista. Com certeza. Obrigada pelo convite, foi muito gostoso conversar com você, estar com você, tchau, baixinho. E quando eu for para Lisboa, eu te levo junto, tá? Ai, me leva, tô com saudade. Tá bom, minha linda? Gente, segue a Renata, todo mundo que vai ver no IGTV, segue a Renata. O povo também segue o titio aqui, que eu tô ficando velhinho, gente. E todos os dias tem gente incrível aqui. Amanhã, quem vai estar aqui é direto de Nova York, Jaqueline Ribas. Conhece, né? Sim, sim.
Conheço. Com aquela voz maravilhosa, cantou um monte, 12 anos, 14 anos lá no Serginho Groisman, lá no Altas Horas, e tem uma voz maravilhosa direto de Nova York. Demais, Uma demais. Vai ser maravilhoso. Um beijo. Obrigada, Wesley. Foi muito legal me abrir aqui com vocês. Obrigada por Eu essa amei. oportunidade. Um Todo beijo. mundo amou. Um beijo. Tchau, Renatinha. Tchau.